Olá, seja muito bem-vindo ao Momento Querigma. Este é um momento em que trazemos a você uma mensagem bíblica, uma mensagem da Palavra de Deus ao seu coração. E o tema de hoje é chamado para ser transformado. Nós iremos fazer a leitura da Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 9 até o versículo 13. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram a seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Nesse texto está registrado o chamado de Mateus para ser um discípulo de Jesus. Mateus, ao receber o chamado de Cristo, imediatamente se dispõe a segui-lo. E como podemos observar no versículo 9, Mateus estava na alfândega, ou na coletoria de impostos. Aqui é revelado o trabalho de Mateus. Mateus trabalhava recebendo o dinheiro dos impostos de toda a Cafarnaum, cidade de Mateus. Sabendo qual era o trabalho de Mateus, é importante sabermos mais duas coisas para melhor entendermos o chamado de Cristo a Mateus. A primeira coisa que é importante sabermos é que o Império Romano era quem tinha o poder sobre Israel nesta época. Roma, o maior império da época, tinha dominado politicamente e geograficamente todo o território de Israel. Portanto, Mateus era um funcionário do governo romano. Esse posto fazia de Mateus um homem odiado pelos seus conterrâneos. Mateus trabalhava para Roma, um governo que oprimia os israelenses. Consequentemente, Mateus se tornava um traidor da pátria, uma pessoa odiada pelos seus compatriotas. A segunda coisa muito importante que está ligada a esse trabalho de Mateus era que boa parte desses funcionários do governo, cobradores de impostos, eram ladrões. Eles roubavam a população e até mesmo o governo. Como eles roubavam? Como eles faziam isto? Acrescentando juros além do estipulado por Roma. Estes acréscimos fazia com que o povo ficasse ainda mais oprimido financeiramente, como bem sabemos, há 2000 anos atrás, a população mundial, na sua maioria, eram pessoas extremamente pobres. Então, com estes acréscimos que os cobradores de impostos faziam, a população ficava cada vez mais oprimida financeiramente. E o ódio pelos publicanos, os cobradores de impostos, aumentava cada vez mais no coração da população. Vejamos, portanto, o tipo de gente que Jesus chamou para ser seu discípulo. Mateus era um homem que traiu os seus compatriotas para trabalhar a favor de Roma. Mateus era odiado pela população israelense e ainda tinha a fama de ser ladrão. Mateus era um homem traidor. Mateus era um homem odiado pelo povo. E Mateus também era uma pessoa que estava com o seu nome manchado na praça. A fama de Mateus era horrível. Suponhamos que você fosse gerenciar uma grande empresa. Quais seriam as características das pessoas que você
escolheria para compor a sua equipe? Certamente você iria escolher pessoas capacitadas, com formações acadêmicas, com uma boa reputação e, acima de tudo, pessoas honestas. E o que nós estamos vendo aqui nesse texto de Mateus e na história de Mateus? Jesus indo totalmente na contramão dos padrões da humanidade. E aqui surge uma pergunta muito importante, muito interessante para fazermos diante de tudo o que nós já descobrimos. Por que Jesus escolheu e ainda escolhe pessoas rebeldes, pobres, ignorantes, iletrados e de má fama para ser seus discípulos? Para esta pergunta, nesse próprio texto que nós estamos aqui meditando, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos dá a resposta nos versículos 12 e no versículo 13. Vale a pena a gente ler novamente esses versículos. Jesus ele diz assim: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus veio para transformar totalmente, verdadeiramente e eternamente a humanidade. E somente ele tem este poder. Nesse texto, podemos ver, meus queridos, o estado em que Mateus se encontrava quando foi chamado por Cristo. E sabemos muito bem o homem em que Mateus se tornou depois que começou a andar com Jesus. Mateus se tornou um homem honesto, com uma boa reputação, e, acima de tudo, Mateus se tornou um servo leal de Deus. Nós estamos lendo aqui o Evangelho de Mateus. Este Mateus, o próprio que foi chamado aqui por Jesus para sair de uma vida completamente espiritualmente morta, sair, abandonar completamente um estilo de vida que estava totalmente oposto aos padrões da vontade de Deus, da palavra de Deus. E nós estamos vendo aqui nesse lindo texto do chamado que Cristo faz a Mateus para ser seu discípulo, esta grande mensagem que aprendemos da parte de Deus. Mateus ele se tornou um homem honesto, com uma boa reputação e, acima de tudo, um servo leal de Deus. Quem era Mateus? Um homem corrupto, um homem odiado pela maioria da população israelense, um homem que tinha uma reputação, um nome, uma fama completamente horrível, mas Mateus ele começou a andar com Jesus e isto fez totalmente, completamente uma grandiosa diferença na vida de Mateus. E como eu falei acima, Jesus chamou e continua chamando pecadores para serem transformados por ele. Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando fazemos como Mateus fez, levantando-nos da nossa situação triste e decadente que nos encontramos, reconhecendo que somos pecadores, que vivemos uma vida sendo rebeldes contra Deus e passamos a seguir a Jesus Cristo, crendo que Ele é o nosso Senhor e Salvador, a nossa vida também será transformada por Cristo Jesus. E
Já que eu citei aqui um texto de uma carta do apóstolo Paulo, eu quero finalizar esta reflexão citando aqui para você mais um texto de uma das cartas do apóstolo Paulo. A carta é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 17. Paulo ele escreveu o seguinte: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Jesus também te chama. Vale a pena falar aqui o que eu falei há alguns minutos atrás. Jesus chamou e continua chamando pecadores para serem transformados por Ele. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.